Tem um vídeo na internet, já de muitos anos, que ressurgiu em alguns Reels, em alguns Shorts ou no TikTok e vem sendo reproduzido bastante. É um vídeo que mostra uma instrução norte-americana sobre o modelo de guerra alemão chamado Blitzkrieg. E esse vídeo é bastante sistemático e mostra uma coisa, mostra uma distribuição de forças, mostra uma distribuição de elementos em campo de batalha que muita gente vem entendendo como sendo a Blitzkrieg de verdade. Bom, esse vídeo tem diversos erros e eu vou hoje destrinchar ele aqui e explicar para vocês realmente o que é Blitzkrieg, por que ela foi criada, como ela foi executada principalmente e por que aquele vídeo difere da realidade. Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra e todo domingo a gente traz um vídeo diferenciado para você aprender e se divertir junto com a sua família. O vídeo em questão é esse aqui, você consegue acessar ele no YouTube através do nome Strategy War Blitzkrieg 2D Animation, ou seja, Estratégia de Guerra de Blitzkrieg, animação em 2D. É bastante curto, não tem nem 30 segundos, mas causa um impacto bem grande em quem está vendo, então vamos passar ele aqui para vocês, olha. To move so far so rapidly. The secret lay in the organization of the striking spearhead. Armored forces came first, closely followed by motorized divisions, which peeled off, forming solid walls. Through the corridor, thus formed, raised fly trucks, feed for lengthening column. O problema desse vídeo aqui é que ele mostra um sistema que nunca conseguiu ser aplicado na realidade, e as coisas não são tão sistemáticas, tão preto no branco, quanto aparentam aqui nesse vídeo, tá? A primeira coisa que a gente tem que apontar é a proximidade dos elementos nesse mapa. Olha só como tudo está bem concentrado, todos os carros a uma distância de um braço de outro quase, né? E essa nunca foi a realidade. É bom ressaltar isso aqui, apesar de que muitos de vocês podem já saber disso. E mais aqui na frente, a gente pode observar, inclusive, o narrador falar que as vanguardas blindadas são seguidas bem de perto por divisões de infantaria motorizadas, que vão criando esses corredores bem sólidos, impenetráveis, que vão criando então essa cunha no dispositivo inimigo e vai eventualmente romper a linha defensiva. Esse sistema, conforme mostrado nesse videozinho curto, ignora completamente o papel da aviação, ignora completamente o papel da artilharia e, na verdade, mostra uma situação que nunca ocorreu na realidade. Mas para a gente entender isso direitinho, vai ser necessário voltar no tempo para entender como é que a guerra era antes da Blitzkrieg. Desde que a guerra é guerra, os grandes líderes militares utilizavam o chamado ataque frontal para vencer as batalhas. Na época das espadas, isso era válido, você vê aí nos documentários, nos filmes, como a linha era preparada inicialmente pelos arqueiros ou mesmo por aquele tipo de artilharia de tensão, né? Eu estou falando das catapultas, dos trebuchets e outros tipos de artilharia da antiguidade. E aqui já no século XIX, como vocês estão vendo aqui, uma imagem da Guerra Civil Americana, que na verdade retrata a carga de Antietam. A infantaria corre em direção ao inimigo com baionetas caladas. Vocês estão vendo as baionetas montadas nas pontas dos fuzis aqui. E essa cena aqui se daria logo após um bombardeio de artilharia das linhas inimigas. A artilharia são os canhões que ficam posicionados lá atrás, eles cobrem o campo de batalha de fogo, passando por cima das suas próprias linhas, fragilizando as linhas adversárias, e então o seu exército, com as baionetas caladas e muitas vezes utilizando também dos gritos, dos próprios gritos, para aumentar a intimidação do inimigo, corre para cima do inimigo que já está fragilizado e então toma aquela posição. Se o inimigo resiste, ele também pode ser atacado pela cavalaria. A cavalaria normalmente ataca pelos lados ou flancos, como a gente costuma falar, ataca pelos flancos, então a cavalaria consegue enfraquecer a linha adversária. Muitas vezes era utilizado o chamado ataque conjunto. A cavalaria faz uma carga pela lateral, pelo flanco, fragilizando aquele flanco, enquanto a infantaria faz um ataque de frente. Essa ação combinada dessas duas frentes, no geral, era o suficiente para intimidar
para acabar com o psicológico do adversário e fazer com que aquela linha se desmontasse, dando a vitória para suas tropas. Isso aí continuou valendo até o comecinho do século XX, mas aí um problema aconteceu. E o problema foi justamente esse aqui, ó. A metralhadora, a primeira das armas automáticas, as metralhadoras refrigeradas a água. Então, as metralhadoras, embora fossem aí invenções realmente do final do século XIX, só foram entrar em ação em grande quantidade e num conflito grande e decisivo em 1914, na Primeira Guerra Mundial. Para você entender isso direitinho, na Primeira Guerra Mundial, abertura dos combates no verão de 1914, todo mundo na Europa pensava em guerrear do modo como sempre guerreou, fazendo ataques frontais contra o inimigo. Só que isso aí dessa vez deu muito errado, porque imagina só, uma metralhadora dessa aqui é o suficiente para poder parar todo esse ataque que você está vendo aqui. Se lá nos anos de 1860 os confederados tivessem metralhadoras, eles não teriam perdido a guerra contra a União e toda a história seria diferente. Mas em 1914, quando os aliados tentaram fazer cargas de infantaria com baioneta calada contra as linhas alemãs, eles simplesmente deram de cara com a morte, porque 2, 3 metralhadoras foram capazes de aniquilar um ataque de um batalhão inteiro. Vale dizer que a mesma coisa também aconteceu para os alemães, né? As metralhadoras aliadas fizeram o mesmo tipo de estrago, e então todo mundo incapaz de se mover, sendo martelado pela artilharia que continuava lá atrás, só que dessa vez era muito maior, com a boca bem maior, um calibre bem maior, causando mortes atrás de mortes. Os dois lados resolveram recorrer às trincheiras, né? Decidiram cavar para escapar da morte certa, criando a famosa Guerra de Trincheiras. 2 anos depois desse massacre inicial e muito pensamento por parte de engenheiros e planejadores britânicos, os ingleses, na Batalha do Somme, em 1916, a mais sangrenta da Primeira Guerra Mundial, diga-se de passagem, introduzem o tanque. E por que o tanque é introduzido nesse momento e por que vale a gente mencionar ele aqui? Porque o tanque foi criado com o exato propósito de quebrar a imobilidade do cenário da guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ele tem a dimensão certinha para poder passar por cima de uma trincheira média da época, né? Se media realmente a profundidade, a largura das trincheiras para que os tanques pudessem passar. Por isso que o veículo tem esse tamanho. Por que ele é blindado? Porque ele precisa resistir aos tiros de metralhadoras. E por que ele tem armas de grosso calibre aqui na lateral? Justamente para poder destruir essas metralhadoras a uma distância segura, uma distância respeitável. E por que ele é movido por lagartas ou esteiras, como a gente fala aqui no Brasil? Porque esses veículos tinham que trafegar em terreno muito ruim, a chamada terra de ninguém, o que seria hoje o equivalente a um off-road bastante cheio de lama. Então, quando você utiliza lagartas no veículo, todo o peso dele é redistribuído de forma muito mais igualitária, então ele causa menos pressão no solo, portanto, ele não afunda tão fácil. Espero que você tenha entendido agora por que o tanque tem essa cara. Bom, como o tanque era uma novidade muito recente, os próprios generais, os planejadores militares, não sabiam direito como utilizá-lo. E na própria Batalha do Somme, esses tanques foram utilizados de uma forma bem pobre, na verdade. Eles foram jogados na linha de frente e uma vez que eles ultrapassavam a primeira linha de defesa alemã, eles se encontravam com uma segunda linha de defesa. E tanques operando sozinhos se provaram alvos extremamente frágeis. Você vai compreender e vai concordar comigo que a visão dentro de um veículo desse não é nada boa. Então, os alemães, no desespero, claro, ao verem um veículo desse tipo penetrando suas primeiras linhas, vão virar seus canhões, né, seus obuses, e vão atirar diretamente contra ele, causando então uma explosão que vai simplesmente inutilizar o veículo e provavelmente matar todo mundo dentro dele. Então, os ingleses perceberam, a partir desses primeiros exemplos, que tanques operando sozinhos não fazem grande diferença. Aí, no ano seguinte, em novembro de 1917, na Batalha de Cambrai, os ingleses novamente inovam e criam um modelo de ação conjunta
de blindados e infantaria. Olha essa imagem aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Os tanques são abridores de caminho, eles abrem caminho ante as defesas alemãs. O que são as defesas alemãs? Diversos campos aqui de arame farpado que são seguidos por ninhos de metralhadora que defendem a primeira trincheira que está aqui. Como você pode perceber, os tanques passam facilmente pelo arame farpado e chegam até as trincheiras. Se fosse somente infantaria no ataque, não teria passado pelos arame farpado, mas os tanques conseguem. Só que, ao invés de mandar a infantaria depois dos tanques no mesmo ataque de onda humana que era feito antes dos tanques serem introduzidos, o tanque não ia fazer diferença nenhuma, porque primeiro ia agir sozinho e depois os infantes iam ser todos mortos em seguida pelas próprias metralhadoras que sobrassem. Então, os ingleses tiveram a brilhante ideia de colocar os infantes em fila atrás dos tanques. Então, até o último momento, esses infantes estavam protegidos dos tiros das metralhadoras pelos próprios tanques, e uma vez que chegassem lá na dianteira, lá diante do ninho de metralhador inimigo, esses caras podiam então proteger o próprio tanque da ação dos granadeiros, dos Sturmtrupp, enfim, dos alemães que vinham com suas armas anti-tanque para destruir os veículos blindados. Então, nessa Batalha de Cambrai nasceu a relação entre infantaria e blindados. O final da guerra, em novembro de 1918, então, traz uma nova realidade. Para a Alemanha, os alemães são restritos a um exército de 100 mil homens, sem tanques, sem aviões, sem armas de grosso calibre. Então, um novo pensamento militar tem que surgir lá daquele grupo de oficiais alemães. Então, nesse grupo de oficiais alemães, chamado de Truppenamt, porque o Estado-Maior-Geral alemão tinha sido debandado por conta do Tratado de Versalhes, surge essa ideia, então, de guerra blindada móvel. Começa-se a se pensar, na verdade, no elemento do tanque em cooperação com a infantaria, trabalhando com uma artilharia móvel também, que pudesse dar movimento à guerra e impedir aquele massacre estático que foi em 1914 a 18 e que eventualmente levou ao esgotamento da Alemanha. E para não deixar nenhum tipo de dúvida aqui, eu já vou dizer de forma bem clara: esse tipo de pensamento não foi uma prerrogativa dos alemães. Na verdade, todas as grandes nações europeias tiveram seus protagonistas, seus precursores do pensamento da guerra móvel. Então não foi simplesmente o Heinz Guderian, que está aqui no meio da imagem, que foi o cara gênio que pensou nisso do nada e implementou isso na Alemanha. Na verdade, o mesmo pensamento estava sendo formulado de maneira paralela durante os anos 20 nos principais centros de pensamento militar. Por exemplo, quem é esse cara aqui da esquerda da foto? Esse aqui é o Basil Liddell Hart, uma figura até famosa no Brasil, porque tem um livro dele publicado em português, que é O Outro Lado da Colina, mas esse cara aqui, nos anos 20, quando ele já tinha passado para a reserva do exército britânico, ele tinha sido capitão na Primeira Guerra Mundial, vivenciou os horrores da linha de frente, particularmente lá no Somme, e era um cara que não queria ver aquilo se repetindo. Então foi o Basil Liddell Hart que começou a pensar em ataques contra setores secundários, evitar-se o ponto mais defendido da linha inimiga e se concentrar nos pontos menos importantes, aplicar infantaria contra esses pontos, apoiados por blindados. Depois que o Liddell Hart teve uma conversa com Fuller, que foi outro militar britânico precursor dessas teses, ele mudou completamente o pensamento para os tanques serem os precursores da ação, serem os principais elementos da ação, e que a infantaria deveria seguir de perto os tanques, idealmente em veículos blindados que tivessem a mesma capacidade de motorização e velocidade dos tanques. E a mesma coisa, por fim, também deveria ser aplicada à artilharia, criando o conceito de artilharia autopropulsada. Por falar nisso, eu tenho um vídeo só sobre artilharia autopropulsada que eu acho que você devia ver e está linkado bem aqui em cima. Já o cara da direita da foto é o Mikhail Tukhachevsky, que chegou ao posto de marechal da União Soviética,
você está vendo pelas golas dele aqui, nesse uniforme modelo 35, indica o posto de marechal da União Soviética. Mas esse cara, no começo dos anos 30, era um dos principais pensadores militares do Kremlin, detendo um altíssimo prestígio junto a Joseph Stalin. E o que o Tukhachevsky pregava era o chamado conceito de batalha profunda, ou também Deep Battle, que você vai encontrar na internet aí. Mas a batalha profunda, o que ela prescreve? Ela prescreve justamente a utilização de forças blindadas altamente móveis para romper a linha de frente inimiga, seguida de grandes formações de infantaria motorizada. Então, onde é que você já viu isso? Você já viu isso, claro, nos livros, nas obras, nos documentários a respeito da Blitzkrieg de Heinz Guderian. Então, por que a gente não fala da Deep Battle? Por que a gente não fala da Batalha Profunda hoje como fala da Blitzkrieg? Porque a Batalha Profunda, de acordo com o Tukhachevsky, por se estender tão rapidamente assim na retaguarda, né, pressupondo o uso de forças em operações de velocidade muito alta, prescrevia que os oficiais, até no nível júnior do Exército Vermelho, tivessem que desenvolver um alto grau de pensamento autônomo para tomar decisões em tempo real e não ter que precisar de aguardar decisões do alto escalão que está lá na retaguarda. Agora, me diz, você sabe o que isso aí resultou pro Tukhachevsky? Resultou uma sentença de morte para ele por traição, alta traição contra o Estado soviético. Então, Tukhachevsky, na verdade, foi a primeira vítima dos chamados grandes expurgos de Stalin, os expurgos contra o Exército Vermelho, que privaram o Exército Vermelho de uma imensa parcela da sua camada pensante, dos seus oficiais de pensamento mais independente, criando aquela força altamente leal ao partido que a gente viu durante a Barbarossa em junho de 1941. Por falar nisso, um parágrafo pouco depois que a Barbarossa foi iniciada e que o Exército Vermelho começou a recuar sem parar ante a Blitzkrieg alemã, o Stalin mandou procurar e restaurar o general Iselson, que foi o último dos discípulos de Tukhachevsky que tinha escapado da morte, estava num gulag lá na Sibéria e foi chamado de lá e restaurado de volta às salas de aula para ensinar aquilo que o Tukhachevsky tinha desenvolvido para o novo Exército Vermelho. Então, enquanto Tukhachevsky nunca teve a oportunidade de colocar seus pensamentos em prática porque foi morto precocemente pelo Stalin, o Lidl-Hart encontrou a barreira da própria burocracia militar britânica, do pensamento militar dos generais do alto comando do exército britânico, que não entendia muito bem essa questão de colocar tanque na dianteira seguido por infantaria, porque na cabeça deles, tanque é apoio de infantaria e a infantaria é sempre a rainha do combate. Então, os rumos da história conduziram o nome de Heinz Guderian para o prêmio, para o alto do pódio, quando se fala de guerra móvel blindada, quando se fala de Blitzkrieg, porque dos três aqui, ele foi o primeiro que teve a chance de colocar suas ideias em prática. E rapidamente, quem era o Guderian? Ele era um cara que tinha servido na Primeira Guerra Mundial como oficial de comunicações. Ele passou quase a guerra inteira servindo em unidades de comunicação antes de ir para o Estado-Maior. Então, ele tem pouquíssima vivência de linha de frente, mas quando ele ganhou o comando de sua primeira unidade blindada em 1937, ele levou todo esse conhecimento sobre dinâmica de uso de comunicações e rádios para dentro da tropa Panzer. Então o Guderian fez questão que todos os tanques alemães fossem equipados com rádio, o que permitiu o seu uso amplo e coordenado em campo, e foi isso que realmente deu gás e deu vida aos preceitos de Blitzkrieg na realidade. O Guderian também foi um dos primeiros a reconhecer o papel fundamental da aviação para fazer esse modelo de guerra funcionar. Por que a aviação? E eu tenho que dizer logo que é a aviação tática, aquela aviação que trabalha muito próxima da linha de frente, numa tarefa chamada de suporte aéreo aproximado. Isso se devia ao fato do Guderian encarar esse tipo de aviação como um novo tipo muito mais rápido e preciso de artilharia. Porque a artilharia da época era rebocada, muitas vezes rebocada até por cavalo, então não era um negócio muito móvel, pelo menos não móvel da forma como o Guderian queria que fosse. E o avião não, o avião é muito mais rápido, muito mais preciso, e estando em contato direto
com um oficial, na verdade, um observador de artilharia da própria Força Aérea, você consegue direcionar os tiros para alvos bem pontuais e bem precisos logo à frente dos tanques, fazendo com que a linha de frente inimiga ficasse num constante estado de confusão, o que facilitaria por demais a entrada dos tanques e seu avanço desgovernado pela retaguarda. Claro que o Guderian também, nas ideias dele, sabia que a infantaria tinha que seguir muito de perto os tanques, justamente para evitar aquele problema que notamos na Primeira Guerra Mundial, do tanque ser incapaz de se defender sozinho contra ataques às suas laterais ou retaguarda, mas na época, ali por meados dos anos 30, quase não existia nada que remotamente se parecesse com um veículo blindado para transporte de infantaria. Esses veículos só foram nascer ali para o final dos anos 30, inicialmente na forma dos meia-lagartas e posteriormente dos blindados transportadores de infantaria. Já na questão dos tanques aí, o Hitler inclusive se mostrou um entusiasta desde o começo, lá desde 1934, quando ele viu o primeiro Panzer I em ação, mostrou-se altamente entusiasmado, dizendo que é isso que eu preciso, mas na verdade o Hitler muito pouco fez para priorizar a produção de tanques dentro da própria Alemanha, dentro do exército alemão. Isso é uma marcante diferença entre a Alemanha e a União Soviética, porque no livro do Guderian, no Achtung Panzer, que é de 1937, você já consegue ver o Guderian citando que a produção de tanques russa já tinha gerado para Stalin um efetivo de 10.000 tanques. Ele reconhece isso no Achtung Panzer. E se a gente comparar com o que o Hitler falou em 1942, no aniversário do Mannerheim, lá na Finlândia, quando ele foi ilegalmente gravado conversando com o Mannerheim, o Hitler revelou para o Mannerheim que a União Soviética tinha 50.000 tanques e que eles já tinham destruído 45.000 desses 50.000. Então você imagina que entre 37 e 41, 4, 5 anos aí, o Stalin consegue quintuplicar a produção de tanques dele, chegando a um efetivo simplesmente incomparável com qualquer outra nação do mundo. Então a força de tanques alemã, na verdade, nunca teve chance, se comparada numericamente, tá? Estatisticamente, só os números, contra a força de tanques soviética. Não bastassem os números de produção serem pequenos e o Hitler realmente nunca tendo dado prioridade para os tanques, né? Guderian ainda teve que encarar muita resistência por parte dos altos oficiais alemães. Esse cara do meio da fotografia aqui, em particular, que é o general Ludwig Beck, chefe de Estado-Maior do Exército até 1938. Beck, pessoalmente, era contrário ao uso de tanques em massa como elemento de ruptura. Na cabeça do Beck, tanque era sim um apoio para ataque de infantaria, e todo o sistema ofensivo da Wehrmacht, na cabeça do Beck, deveria se concentrar na infantaria e não nos tanques. Foi inclusive com a aprovação dele que cavalarianos, esses caras que vocês estão vendo aqui, conseguiram aprovar a criação das chamadas divisões leves, ou divisões ligeiras, na verdade, as Leichtdivisionen, que tinham ali blindados leves de reconhecimento, aqueles blindados sobre rodas. Essas divisões eram consideradas pelo Guderian como inúteis, porque o poder ofensivo delas era muito diminuto, mas os cavalarianos conseguiram impor sua vontade, e em 1939, quando a guerra chegou, quando a guerra foi iniciada pelos alemães, o exército alemão tinha 6 divisões blindadas e 3 divisões leves. 1939, a invasão da Polônia. Nesse caso aqui, ó, nessa batalha, nessa campanha, na verdade, o Guderian não pôde agir com toda a liberdade que ele queria e nem o autoplanejamento foi feito com base nos preceitos do Guderian, nos preceitos de guerra rápida ou guerra relâmpago. O que contou muito para a rapidez dessa campanha foi o fato de que a Wehrmacht detinha todos os pontos vantajosos de ofensiva, todos os pontos tanto ao norte
quanto a oeste, quanto a sul, e simplesmente obliterou o exército polonês por 3 lados, não deixando qualquer tipo de chance deles se reorganizarem. Claro, vamos lembrar que 17 dias depois do ataque alemão, a União Soviética fez a mesma coisa e invadiu a Polônia pelo leste, selando por completo o destino deles. Mesmo assim, você consegue ver aqui, ó, pelo mapa, vamos dar um zoom aqui, ó, esse 19 que você está vendo em romano aqui, ó, 3x significa corpo, então esse aqui é o 19º Corpo Panzer do Heinz Guderian, que era parte do grupo de exército norte do Fedor von Bock. Então você perceba que o Guderian conseguiu em alguns dias realmente, porque esse mapa aqui é das primeiras 2 semanas da invasão, ele conseguiu sair da Pomerânia, fez todo o caminho até a Prússia do Leste e conseguiu descer por todo o território polonês até chegar a Brest, aqui em 14 de setembro. Mesmo sem a liberação, mesmo sem o exército seguir completamente os preceitos de guerra blindada rápida, o Guderian conseguiu fazer um avanço significativo e estarrecedor para os padrões então vigentes. Então, os primeiros testes bem-sucedidos foram realizados, o que deu margem para uma revolução que aconteceu no ano seguinte. O que aconteceu no ano seguinte? Aconteceu a invasão alemã da França, Países Baixos e da Bélgica. Nesse caso aqui, o plano original do alto comando prescrevia quase uma repetição do plano Schlieffen de 1914, que tinha dado muito errado para os alemães, novamente colocando formações de infantaria na liderança e usando os tanques simplesmente como apoio da infantaria. Foi quando o chefe de Estado-Maior do general Rundstedt, que estava ali no grupo de exércitos A, que era um cara ainda desconhecido chamado Erich von Manstein, simplesmente inverteu o eixo do ataque, fazendo com que todos os tanques passassem para o grupo de exércitos A e dessem a volta por trás da retaguarda inimiga para dividir as forças inimigas em 2, que é o que você está vendo nesse mapa aqui, e foi o que aconteceu de verdade. Com esse plano em mãos, o Hitler aprovou, chamou o Guderian para ver a viabilidade dele, o Guderian deu seu ok, então a Blitzkrieg, o maior exemplo dela, foi colocado em prática em maio de 1940, aqui no interior da França. E abrindo o mapa para vocês, eu vou explicar certinho como tudo aconteceu. O ponto central, ou Schwerpunkt, ponto de pressão, um conceito também desenvolvido pelo próprio Guderian, estava aqui na cidade de Sedan. Aqui onde passa o rio Meuse, o exército alemão se concentrou na margem oriental do rio, logo na saída da floresta das Ardenas, e atacou a cidade com uma alta concentração de artilharia e também de poder aéreo na forma de bombardeio de nível e também bombardeio de mergulho, os famosos Stukas. Uma vez que a linha de frente francesa tinha sido martelada por horas a fio pela artilharia e pela aviação alemã, então os blindados cruzaram o rio, romperam a frente de batalha em Sedan e conseguiram penetrar a retaguarda francesa que estava praticamente indefesa. Puxando para fora para vocês verem o mapa, olha o movimento que os tanques alemães fizeram até chegar a Calais, já no Canal da Mancha. Quando a gente vê um mapa desse aqui, até parece que aquela animação do começo era verdadeira, mas os problemas não foram poucos para se chegar até aqui, e muito do que contou para essa vitória acontecer da forma como aconteceu deu-se pela surpresa dos procedimentos adotados e também pelo fato de que os ingleses e franceses ficaram aturdidos com aquilo tudo. Era tudo muito novo para eles. Mas a grande realidade é que os tanques eram muito velozes para serem acompanhados pela infantaria alemã. Isso porque o exército alemão tinha um déficit muito grande de transportes. E eu não estou falando de transporte para infantaria blindada, não. Eu estou falando de transporte para infantaria, estou falando de caminhão. Eram poucos os caminhões, eram poucas as divisões que eram motorizadas, no mínimo motorizadas, com soldados transportados por caminhão. Então a maioria dos soldados da Wehrmacht eram, na verdade, transportados por carroça. Só te dar mais um fato aqui, na Segunda Guerra Mundial, os alemães utilizaram o dobro de cavalos que eles tinham utilizado 20 anos antes na Primeira Guerra Mundial. Então a questão do transporte sempre foi crítica
para o desempenho da Wehrmacht em combate. E nesse caso aqui pode ter custado a vitória na guerra para os alemães, porque os tanques eles se adiantaram tanto ante ao avanço da infantaria, muito mais lento, que o próprio Hitler ficou louco de medo de perder esses tanques e mandou eles por diversas vezes desacelerarem por conta do seu isolamento no mapa. Essa situação, inclusive, resultou num contra-ataque britânico aqui na cidade de Arras, que o Rommel só conseguiu bater usando os canhões antiaéreos de 88 mm como armas antitanques numa das primeiras vezes que isso aconteceu. Mas após frustrar esse contra-ataque blindado britânico em Arras, o Hitler ficou tão temeroso e o Rundstedt ficou mais temeroso ainda com a segurança dos tanques, que uma vez que eles chegaram próximos aqui do perímetro de Dunkerque, eles já estavam tão longe da infantaria que o Hitler mandou parar por 3 dias o avanço dos tanques para que a infantaria chegasse próxima deles. Eu também tenho um vídeo só sobre isso aí, que se você quiser ver, tá linkado bem aqui em cima. Como vocês sabem muito bem, esse atraso dos tanques alemães fez com que os britânicos fossem capazes de lacrar o perímetro de Dunkerque e permitir que a Força Expedicionária Britânica fosse evacuada através do Canal da Mancha rumo à Inglaterra, fazendo com que o Hitler, então, conseguisse simplesmente uma Inglaterra mais resistente e decidida a continuar na batalha. Aí você pensa que todo mundo revisou a raiz dos problemas e que o exército alemão que invadiu a União Soviética em 41, então, era muito mais possante, muito mais ajustado a Blitzkrieg e capaz de combater, né? Não, muito pelo contrário. As perdas de tanque na campanha da França não foram repostas, não conseguiram ser repostas, e as novas divisões Panzer que foram criadas tinham menos tanques do que as divisões de 1940. E a questão da produção de caminhões para equipar as divisões de infantaria também foi bastante deficitária, continuou deficitária em 1941, e os alemães remendaram o problema simplesmente colocando em serviço diversos caminhões franceses, belgas, holandeses e inclusive veículos civis para equipar essas divisões de infantaria, causando um gigantesco problema logístico de fornecimento de peças para esses veículos. Então, mais uma vez, o que é que dá aos alemães a grande vantagem em 1941? É em grande medida a surpresa com que eles pegaram os soviéticos no dia 22 de junho e a forma completamente descoordenada com que os russos responderam a essa invasão. Inclusive, o alto grau de rigidez da tomada de decisão no Exército Vermelho, ou seja, tudo tinha que ser autorizado por Moscou, fez com que a resistência fosse basicamente impossível, inviável naqueles primeiros meses. Então era assim, recuo atrás de recuo, derrota atrás de derrota. O ataque alemão foi tão rápido, e você consegue perceber aqui, no mapa, o 2º Exército Panzer do Guderian e o 3º Exército Panzer do Roth fazendo diversos avanços coordenados e fechando diversos bolsões. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, bolsão de Bialystok, bolsão de Minsk, bolsão de Smolensk e assim por diante. Cada cerco desse aqui fechava centenas de milhares de soldados do Exército Vermelho, mas uma vez que os tanques fechavam o cerco, a infantaria demorava muito a chegar para selar o cerco inteiro, então dezenas de milhares de russos acabavam escapando desses cercos toda vez que os alemães os fechavam, o que gerava cada vez mais resistência acumulada na sua frente. A gente pode dizer com um bom grau de segurança que a Blitzkrieg na União Soviética acabou mesmo ali por agosto, setembro de 1941, depois da conquista da Ucrânia. E daí em diante você tem a Wehrmacht simplesmente se arrastando para frente até Moscou, onde eles chegam no comecinho de dezembro, mas já chegam raspando o fundo da lata, com pouquíssimos tanques, pouquíssimo combustível e quase nenhuma infraestrutura de manutenção para esses tanques. O resultado dessa falta de preparação foi a contraofensiva soviética de dezembro de 1941, e em 1942, como reflexo dessa falta de preparação muito clara de 1941, o exército alemão só conseguiu fazer uma única ofensiva em suas 3 frentes, que foi a ofensiva contra Stalingrado, mais uma vez malograda desde o início pela falta de clareza de objetivos e também pela logística extremamente pobre que o 6º Exército tinha. E depois de Stalingrado, claro, não houve nenhum espaço para Blitzkrieg, porque daí em diante
foi só derrota para os alemães. Então, a gente tendo visto tudo isso aí, dá para concluir que esse vídeo de instrução da Blitzkrieg aqui não retrata o que realmente o modelo era na realidade e nem nunca o que aconteceu de verdade. Na minha opinião, isso aqui é apenas uma abstração da realidade, para mostrar um conceito inicial e não para se fazer entender realmente o que era o conceito de guerra relâmpago, de acordo com os ensinamentos do Guderian, e além disso, o que foi realmente praticado pelo exército alemão. Depois dessa revisão toda dos conceitos de Blitzkrieg, não ficou aquela vontade de mergulhar bem mais a fundo na Segunda Guerra Mundial, não? Vou te lembrar que esse ano a gente marca 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E nesse ano, a Sala de Guerra tem 3 expedições para você fazer parte. Em abril, nós vamos para a Itália comemorar os 80 anos da vitória, junto com o caminho da Força Expedicionária Brasileira, na nossa expedição A Cobra Fumou 2025. Logo depois disso, em junho, nós vamos voltar para a Normandia, nas trilhas do dia D, para reviver como foi a Operação Overlord, a maior invasão anfíbia da história, para você conhecer as praias, os museus, os memoriais e se encantar com essa história fantástica. E em outubro, nós vamos aos Estados Unidos conhecer a maior coleção de aeronaves militares do mundo, acessar de forma exclusiva o local da explosão da primeira bomba atômica e também, voar de B-29. O que você está esperando, meu amigo? Clica nos links que estão aí na descrição e se inscreva nas nossas expedições, porque a experiência é única e as vagas são bem poucas. Então, você que chegou até aqui já está entendendo bem mais de Blitzkrieg do que antes de ver esse vídeo? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra. Assista agora a uma entrevista exclusiva com o as da caça noturna da Luftwaffe, Major Martin Dreves, ganhador das Folhas de Carvalho para a Cruz do Cavaleiro, após atingir 52 abates na Segunda Guerra Mundial. Conheça sua carreira e sua vida pessoal através de suas próprias palavras, neste vídeo disponível apenas para membros Premium da Sala de Guerra. Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão!